Olá, boa noite a todas e a todas. Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, essa live, nós vamos discutir as contribuições das tecnologias de informação e comunicação e as metodologias ativas para a educação no século XXI. Teremos hoje como expositora a professora Márcia Justino, em que faremos brevemente uma apresentação do seu currículo. E como mediador estarei eu, professora Rosa Vasconcelos, professora da DEA, FPE, estarei mediando aqui essa live junto com a professora Márcia, ok? Então, eu espero que todos estejam bem, que tenhamos um excelente trabalho nesta noite. A professora Márcia Justino é licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Diferencial, Diferenças na Aprendizagem, é especialista em psicanálise aplicada à educação e metodologias do ensino à distância, mestre em psicanálise aplicada à educação e saúde, e é professora de graduação em pós, atualmente palestrante, consultora pedagógica e professora conteudista e formadora na EAD da Uninasal, do curso de licenciatura do Estado de Pernambuco, no programa MEDIOTEC. A professora tem experiência e já prestou serviço na área educacional, na área de gestão, supervisão, coordenação e orientação educacional, certo? Desenvolvimento de palestras, oficinas, workshops e cursos. Também projetos educacionais, desenvolvimento e implementação de cursos de extensão e pós, orientação de estudos, orientação profissional, produção de artefatos para EAD, e-book, atividades para o AVA, questionário, enfim. Aqui está o contato da professora e o seu e-mail. Então, nesse momento, a gente passa a palavra à professora Márcia, que irá expor, no período de 30 minutos, as suas considerações sobre as metodologias ativas e as tecnologias da informação e comunicação para o século XXI. E, em seguida, nós teremos também um momento de em torno de 30 minutos, em que vocês poderão fazer as suas considerações, questões, e a gente vai travando aqui um diálogo com a professora Márcia. Ok? Obrigado, bem-vindos e boa palestra para todos. Boa noite. Obrigada, Rosa, pela apresentação. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acredito, obrigada aos participantes, né, dessa live. Espero que nós possamos ter uma noite bastante agradável, né, nesse bate-papo que nós vamos ter sobre as tecnologias de informação e comunicação e sobre as metodologias ativas contribuindo para a educação do século XXI. Eu acredito que não haja assunto mais pertinente no momento, né? Nesse momento que nós estamos vivendo desse isolamento por conta da pandemia, onde as escolas e as instituições de ensino, inclusive as instituições de ensino superior, estão fechadas, onde nós, professores, precisamos, no momento, nos reinventar, né? Nos adaptarmos, nos adequarmos, principalmente, a uma nova realidade, principalmente no que se refere à metodologia, à nova metodologia, aliás, modalidade, eu digo, de educação à distância e ensino remoto. Então, falar de tecnologias de informação e comunicação e metodologias ativas nesse momento, eu acredito ser muito próprio, né?
Nós, ao verificarmos a história da humanidade, a história da educação, nós podemos perceber que a educação sempre anda e andará, né, atrelada a demandas da sociedade, né? Tanto no aspecto social como no aspecto político, né? Ao longo do tempo. E a educação não poderia ser diferente, ela também está atrelada à tecnologia, não é verdade? Se nós fizermos um retrospecto, pouco tempo atrás, né? Vamos dizer século XX, início do século XX, né? Nós tínhamos, não tínhamos tanta tecnologia de informação como temos atualmente, né? Mas nós já tínhamos na escola alguma tecnologia, não é? Como, vamos, por exemplo, dizer, quem não se lembra, não sei se alguém se lembra aí, do mimeógrafo, do bom e velho mimeógrafo, que até hoje, quando eu falo, sabe, professora Rosa, eu me lembro do cheiro do álcool, né? Da professora rodando, né? Das professoras rodando o mimeógrafo, né? Depois nós temos uma evolução muito grande que foi o retroprojetor, né? Que a gente fazia aquelas transparências e passávamos retroprojetor. Mais adiante nós tivemos depois a transmissão por televisão, né, que nós podíamos ver, passar algumas coisas por vídeo, né? Enfim, e assim a educação vai acompanhando a tecnologia. E o que é tecnologia? É uma pergunta que eu faço a vocês. Se vocês puderem responder aí no chat, professora Rosa depois pode ir me passando, o que é tecnologia para vocês? Nós podemos dizer que tecnologia é um conjunto, né, de instrumentos e métodos e técnicas que buscam a resolução de problemas, facilitam o trabalho do homem, não é? Tornando esse trabalho mais fácil, né? Tornando o cotidiano do homem, né, mais fácil. E aí, nós temos alguns exemplos, como lá na pré-história, né? Quando a gente vê a descoberta do fogo, né? No Homo erectus, não é isso? A descoberta do fogo. Depois, na Mesopotâmia, 3.200 anos antes de Cristo, a descoberta da escrita. Depois, mais adiante, a descoberta da máquina a vapor, né? A partir do século XVIII, por aí, não é? E aí nós podemos considerar que existem na história 4 revoluções e que nós estamos atualmente na 4ª Revolução Industrial, né? A primeira foi a invenção da máquina a vapor, né? No século, como eu já disse, lá no século XVIII, houve uma expansão da indústria têxtil, né? Houve a urbanização das sociedades, né? A segunda revolução industrial, ela vem no início do século XX, né? Após a Primeira Guerra, com a introdução da metalurgia, da siderúrgica, da química,
né? Novos métodos de produção surgiram, e aí a gente pode se lembrar do Fordismo e do Taylorismo, não é? Grande produção, né? Começa a produção de carros a passeio, né? A gente vê a expansão do rádio, das comunicações, né? Do rádio, da televisão, desculpa, do telefone, da imprensa, da eletricidade. A terceira revolução é aquela, ela vai começar na década de 50, mas especificamente na década de 70, ela vai se firmar por conta da tecnologia e da mão de obra especializada. Né? Então, há o surgimento da computação, né? Há o surgimento da biotecnologia, né? Da informatização, que se tornam bases da produção. E aí nós temos aí na tela, como vocês veem, a quarta revolução industrial, né? Que é chamada, que tem como carro-chefe a conectividade, né? Abrindo um caminho para novas possibilidades, né? De relacionamento, sejam eles sociais, profissionais, familiares, dentre outros. A transformação rápida de pequenas empresas em grandes negócios, em negócios rentáveis, a partir do alcance global, né? A partir da informatização, a partir das novas tecnologias de informação e comunicação que modificam esses relacionamentos, principalmente no que se refere na área econômica, na área dos negócios, não é? E aí, o que ocasiona a exigência de novos perfis profissionais em todas as áreas, né? Nós verificamos em todas as áreas a mudança de perfis, a mudança de paradigmas desses profissionais. Não cabe mais, né? Principalmente na escola, não cabe mais aquela pedagogia tradicional, não é? É necessário estimular competências e habilidades. Partindo desse princípio, que a educação está atrelada à sociedade, nós temos, então, aí o advento da educação 4.0. Quem já não ouviu falar dessa expressão? A educação 4.0, ela pressupõe uma consciência global, né? O que demanda uma coisa considerada extremamente importante na virada do século, que é o conhecimento, né? Com a inserção das tecnologias de informação e comunicação, o professor deixa de ser a única fonte do saber. Hoje em dia, nossos alunos têm informação em tempo real, né? Pelas redes sociais. Mas temos que entender que informação é diferente de conhecimento, né? Hoje, né, nessa nossa live, nós estamos trocando informação, né? Mas, se algum de vocês quiser se aperfeiçoar, se aprimorar, né? Se aprofundar desse assunto, então vão procurar, né? Caminhos que possam levar vocês a realmente o conhecimento. E a aprendizagem se dá na medida em que você interioriza essa informação, a torna em conhecimento e faz desse conhecimento uma prática de modificação da sua realidade, né? Da realidade em que você está inserido dentro da sua comunidade, dentro da sua sociedade. Então, a educação ganha um novo formato nesse aspecto, né? Novas propostas que vão além do conhecimento e dos conteúdos específicos,
né? E vão muito, muito mais além do que escrever, ler e contar, como outrora nós tínhamos como objetivo da educação. Então, a partilha do conhecimento, como eu já disse, do professor para o aluno, esse treinamento padronizado não funciona mais. E hoje, e isso é muito próprio, gente, de se colocar agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós, professores, seja do ensino presencial, como também da EAD, nós tivemos que nos reinventar praticamente de um dia para o outro, ou pelo menos de um final de semana para uma segunda-feira. Não é verdade? Principalmente os professores do ensino presencial, que não estavam acostumados a lidar com o ensino remoto, não é? Que tiveram que se reinventar, tiveram que buscar subsídios, porque não deu tempo de se fazer uma formação, tiveram que aprender fazendo, e muitos sabem a duras penas, não é? Então, esse modelo, ficou claro para a gente, né, que o modelo, esse modelo tradicional, embora, obviamente, guardadas as devidas proporções, né, é necessário, principalmente no ensino fundamental, na educação infantil, que haja essa interação social presencial, não é? E a gente percebe também que algumas tentativas com relação ao ensino remoto tem tido barreiras, né, obstáculos, principalmente no que se refere à questão da utilização, né, da internet, de uma boa banda larga, não é? Tem muitos alunos que não têm esse acesso, ou acessam com dificuldade. Enfim, há uma série de obstáculos, né, e de desafios a serem me fugiu a palavra agora, realmente me fugiu a palavra, mas é preciso que nós tenhamos essa vontade de superação, é isso, a palavra é essa, de superarmos esses obstáculos, né? Essas dificuldades. Mas, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos nós já vínhamos verificando que esse método tradicional não supre as necessidades do mundo real, desse mundo globalizado, desse mundo informatizado, né? As escolas, se vocês perceberem, as escolas, as instituições educacionais, elas têm as tecnologias, elas oferecem as tecnologias, né, dentro de sala de aula para o professor, enfim, mas a estrutura das nossas salas de aula continua sendo como uma linha de produção, né? Como determina o Fordismo, dentro de uma linha de produção, com salas cheias, barulhentas, com alunos sentados em fila, recebendo conhecimento para reproduzi-lo numa prova. Esse, de um modo geral, é o perfil das nossas salas de aula presenciais, né? Pontualmente, nós verificamos uma ou outra modificação. Aí eu vou colocar uma coisa particular, pessoal. Eu dou aula também em graduação e pós-graduação presencial. E uma das coisas que eu peço, até quando eu já me
convidam e tal, que a coordenação fala qual tipo de material que eu vou precisar dentro de sala, etc. e tal. Uma das coisas que eu peço é que façam, retirem as cadeiras, o excesso de cadeiras e transformem a sala de aula num semicírculo, onde eu possa circular, onde eu possa andar, né, onde eu possa haver mobilidade, de eu transformar aquele semicírculo em pequenas ilhas, né, onde para agrupar os alunos, depois desfazer novamente, enfim, né, para ter dinamismo dentro da sala de aula, né, uma maior participação. E aí eu trago um primeiro questionamento. O que fazer com o ensino presencial para torná-lo mais atraente? Principalmente pós-pandemia, não é? O que fazer? E aí eu trago esses 5 elementos básicos que eu acho fundamentais. Primeiro, inovação. E aí, segundo José Moran, ele vai dizer que as escolas precisam se transformar em espaços de experimentação, de novos conhecimentos, implementar mudanças no que se refere ao planejamento, acompanhar essas mudanças, né, de um modo equilibrado, de um modo maduro. Adaptação aos novos tempos, né? Principalmente através da formação continuada do corpo docente, não só a formação continuada, mas a formação inicial desses professores nas licenciaturas, faz-se necessário que haja uma mudança no conteúdo, no currículo, né, desses cursos, a fim de que possam ser inseridos também inovações como trabalhar na modalidade EAD, né? Como lidar com as tecnologias de comunicação, né, e de informação da melhor forma possível, como lidar com metodologias ativas, né, o uso das tecnologias digitais e das metodologias ativas, e também do ensino híbrido, que mescla, né, o ensino um ensino semipresencial, onde combina aulas online e aulas presenciais. Já temos várias iniciativas com ensino híbrido e que são muito, muito, muito interessantes, né? Com esse objetivo de interação, de colaboração, de troca de informações, né, entre os professores e os alunos, tornando esse conhecimento mais participativo e mais democrático. O segundo questionamento é qual é a missão da educação atual? E aí, gente, existe uma consideração a fazer. Nós estamos, hoje, preparando nossos alunos para um futuro que ainda não chegou. Um futuro que nós não conhecemos. Muitas das profissões que temos hoje, agora em 2020, talvez daqui a 10, 15, 20 anos, elas não existam mais. Ou, se existirem, vão sofrer transformações, né? Por exemplo, na saúde, né? Nas engenharias, na educação, né? Com a inserção da robótica, de recursos digitais, de inteligência artificial. Não é verdade? Então, nós estamos preparando nossos alunos para algo que a gente não conhece. O que, quando nós estávamos no antigo primário, que hoje é ensino fundamental, né? Ou no ensino no segundo grau, que hoje é ensino médio, era previsível
né? Quais eram as profissões, né? Quais eram as áreas de conhecimento que nós queríamos, que os nossos pais queriam e almejavam que fôssemos, né? Na área do direito, das engenharias, da saúde, na área de humanas, psicologia, não é? A serviço social, enfim, tantas outras profissões eram previsíveis e hoje não mais. E hoje não mais. Então, é preciso que se valorize a criatividade, né? Que se valorize as potencialidades, as capacidades, as competências, né? Esse aluno tem que ser um aluno que viva socialmente, né? Que se valorize a socialização, né? E que o aprendizado se torne multidisciplinar, não só interdisciplinar, mas multidisciplinar, transdisciplinar, não é verdade? Essa geração é uma geração que é considerada geração milênio, né? Ou geração Y, que vem de 1980 até o início do século, dos anos 2000, que já é nativa digital, né? Então, já nasceu conectada, onde o conhecimento passou a trafegar e ser compartilhado, e ser questionado, e ser criado e recriado em tempo infinitamente rápido. Não é verdade? E o terceiro questionamento: quais os desafios desse professor? Né? Como esse professor pode lidar com isso? E aí nós temos... o professor precisa primeiro, além... E aí isso fica bem claro no momento em que nós estamos vivendo, né? Esse professor, além de lidar, de dar conta, né, desse conteúdo, precisa também dar conta do uso das tecnologias, precisa rever a sua prática pedagógica de acordo com as demandas e os valores da sociedade atual, dos seus alunos. Respeitar a diversidade e os conhecimentos prévios desses alunos, e isso nós já dissemos, já nos dizem vários estudiosos, não é de agora, né? Vamos dizer lá, desde a Escola Nova, já se vem falando sobre o respeito a essa diversidade, o respeito ao conhecimento prévio dos alunos, da bagagem cultural que esses alunos trazem, né? É necessário também, como eu já disse, a transformação e reformulação dos cursos de graduação e de formação continuada. E aplicar as metodologias também que envolvam seus alunos e promovam, a partir das suas ações, o protagonismo na construção, o protagonismo, a autonomia, a criatividade, né? O aluno toma a rédea da construção do seu conhecimento. Quantos desafios, não é? E que vieram tão rápido. Né? Nós esperávamos, há vários estudos sobre isso, né? Sobre a questão da EAD, do ensino remoto e do ensino presencial, né? A procura por essas modalidades, e nós só esperávamos isso daqui a mais ou menos 4 anos, talvez, né? Essa inserção gradativa da educação básica, principalmente do ensino médio, né? Do ensino profissionalizante, de uma forma híbrida, mas foi assim, de uma hora para outra, né? Nós tivemos que saber aplicar essas metodologias, saber usar as tecnologias, rever nossas práticas pedagógicas, né? Respeitando o tempo, o time, né? De cada aluno.
literalmente, né? Respeitando o espaço de cada aluno, respeitando o ritmo dos nossos alunos. Não é verdade? Então, e aí, dentro desse cenário, o que são essas metodologias ativas? Né? Essas metodologias que possibilitam uma prática pedagógica mais eficaz, né? Ultrapassando esse treinamento, né? Exclusivamente esse treinamento técnico, alcançando uma formação de um sujeito mais ativo, mais crítico, mais reflexivo, mais participativo, né? Sabendo o espaço em que ele ocupa dentro da sociedade. Né? E aí eu quero fazer um parêntese antes de começar a falar sobre os modelos de metodologias ativas. Eu gostaria de colocar uma coisa para vocês. As metodologias ativas, elas, na verdade, são metodologias que nós, professores, né, já utilizávamos, e até como alunos também. Né? Quem nunca trabalhou em grupo? Quem nunca fez projetos? Não é? Quem nunca participou de um seminário? Quem nunca participou de uma dinâmica em sala de aula? Só que, na verdade, o plus dessas metodologias é o protagonismo do estudante. Né? A ideia é que elas aproximem, né, o conteúdo, o ensino, a aprendizagem se aproxime da realidade dos alunos, tornando essa construção de conhecimento e de saber mais efetiva e uma aprendizagem verdadeiramente significativa. E aí o professor se torna um orientador, um mediador do conhecimento, né? Desafiando e proporcionando situações, problemas. Não é? Então, há uma mudança de lugar, não é? Então, o protagonismo, a autonomia é do aluno e não do professor. O professor, através das várias áreas de conhecimento, numa relação interdisciplinar e multidisciplinar também, transdisciplinar também, por que não dizer, media esse conhecimento. Então, há de se ter mudanças de paradigmas. Não podemos simplesmente ter a nosso favor a mais alta tecnologia se as nossas metodologias, se a nossa didática não mudar. Não vai adiantar. Não vai adiantar nós simplesmente transpormos o conteúdo e a metodologia e a didática usada na educação, no ensino presencial, para o ensino remoto ou para a educação à distância, não vai resolver. Não pode ser adaptado, tem que ser modificado. E para se modificar, precisa mudar a postura, precisa mudar os paradigmas, precisa não se ter preconceitos estabelecidos. Não é verdade? Bem, e aí eu trago para vocês
5 exemplos de metodologia, de metodologias ativas. A primeira é a que nós já usamos há muito tempo na pós-graduação, né, nos cursos de extensão e até mesmo na graduação, que é a sala invertida, né? Que é exatamente inverter a lógica da aula tradicional. Ou seja, o professor, ele através das plataformas virtuais, comunidades de estudo, né? Ele vai oferecer, né? Ele vai propor leituras, né? Vai propor vídeos através de mapas mentais, né? Através de podcasts. Ele vai passar esse conteúdo antes da aula presencial. Às vezes, por exemplo, usando o Classroom, né? Do Google, né? Abre lá uma sala e uma sala de estudos e vai colocando lá o material e os alunos vão se apropriando daquele material e vão fazendo pesquisa e tal. E aí a aula presencial se torna um momento onde a troca de experiências, a resolução das questões, ao debate, às dinâmicas em grupo, em duplas, né? A fixação do aprendizado através de desenvolvimento de projetos, através de apresentação de seminários, então tornando a aula mais participativa, mais interativa, né? Otimizando o tempo. A segunda modalidade seria a aprendizagem baseada em projetos, que tem o objetivo de incentivar os alunos a desenvolverem projetos para solucionar problemas. Esses problemas podem ser apresentados pelo professor ou podem ser apresentados por eles próprios, né? Desenvolvendo competências como trabalho em equipe, o protagonismo, o pensamento crítico, o perfil investigativo, né? Diante de alguma situação. E o professor faz esse acompanhamento e dá um feedback desses projetos. É muito interessante trabalhar com projeto, né? Eu gosto muito. Eu acho que dinamiza, né? Propicia para o aluno a oportunidade de pesquisa, né? De aguçar essa curiosidade. E aí, minha gente, uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, essas metodologias, elas não devem só ser usadas a partir, por exemplo, do fundamental, do segundo segmento do fundamental, né? De 6º ano ao 9º ano, ou no ensino médio, ou só na graduação, ou só na pós-graduação, não. Eu vejo essas metodologias ativas sendo usadas desde o fundamental, primeiro ano, não primeiro ano, mas talvez segundo, terceiro ano, onde as crianças já estejam dominando mais a leitura e a escrita, e que possam ter alguma participação maior, né, de pesquisa, de trabalhar em grupo, de trabalhar em dupla, de fazerem projetos, né? Eu trabalhei numa escola em que eu era supervisora pedagógica e nós fizemos um projeto da educação infantil até o ensino médio. Foi maravilhoso. As crianças do ensino infantil, da educação infantil, deram um show de pesquisa. Eles pesquisaram, os pais ajudaram, os professores ajudaram, e foi muito interessante. A gente via, tinha irmãos do ensino fundamental que ajudavam os pequenininhos, e irmãos do ensino médio que ajudavam os irmãos do fundamental. Foi muito interessante.
Trabalhar com projeto é muito interessante. Uma outra modalidade é a gamificação. Gente, e aí não é lidar só com o game, né? Esse game usando as tecnologias, né? de digitais, né? Quantos de nós já não trabalhou com jogos pedagógicos, com a ludicidade, que sempre esteve presente, né? E que, infelizmente, quando se vai para o ensino fundamental, principalmente depois do 3º ano, se perde isso, de trabalhar com os alunos, com as crianças e com os adolescentes de 6º ao 9º ano e ensino médio também, através de jogos, a construção de jogos dentro de sala de aula, e aí não se precisa de tecnologia high-tech, né? Pode-se trabalhar com reciclagem, com reuso, né? Numa perspectiva de sustentabilidade, né? Pode-se trabalhar com garrafas PET, com tampas de garrafa, com caixas de papelão para fazer jogos de tabuleiro. Enfim, uma gama de jogos interativos que eles adoram fazer e que podem estar contextualizados, né, com a disciplina ou com a área de conhecimento, 2 disciplinas que agora agora a gente tem, são áreas de conhecimento, né, podem se unir e trabalhar num projeto, né? É sair fora da caixa, né? É estimular o pensar, sair fora da caixa, aprender fazendo, né? Estimulando a criatividade, estimulando a colaboração. E aí temos também a aprendizagem baseada em problemas, que onde o ensino deve partir de solução de problemas que também podem surgir trazidos pelos alunos ou pelo professor. Propõe utilizar diversos campos dos conhecimentos, das áreas de conhecimento, de uma forma interdisciplinar. Então, trabalhar com outras, né, com outras áreas do conhecimento, onde alunos em grupos devem discutir e encontrar suas próprias soluções, e aí socializar com a turma toda ou com o colégio, né? E, finalmente, nós temos a aprendizagem por pares, né? Essa aprendizagem por pares tem a ideia central a interação entre alunos, a troca de conhecimento. Os estudantes são reunidos em duplas, não de forma aleatória, mas o professor intencionalmente arruma as duplas de acordo com os conhecimentos, né? Então, aquele que sabe mais de matemática vai ficar junto com aquele que sabe mais português, mas tem alguma deficiência em matemática. E aí eles podem trocar conhecimentos e ambos saírem beneficiados dessa experiência. Então, eu deixo aqui a minha contribuição, colocando a vocês o seguinte, que, na verdade, essas tendências todas contemporâneas, né, essas metodologias ativas, elas evidenciam a necessidade de uma prática educativa
voltada para uma mudança, para uma transformação, principalmente no que se refere aos conteúdos, aos currículos, né? Ao modo de se avaliar essa aprendizagem, né? Mudança no comportamento, na postura, nos paradigmas, né? Na prática docente. E só assim nós vamos poder efetivamente contribuir para uma aprendizagem interativa, uma aprendizagem colaborativa e uma aprendizagem significativa. Muito obrigada. É com você, Rosinha. Olá, gente, de volta. Inicialmente, né, primeiramente, agradecer à professora Márcia pela exposição, pelos esclarecimentos, as questões provocadoras que colocou aqui, e a gente ia acompanhando no chat, né, e fazendo mais provocações. E, nesse momento, a gente abre a questões. Eu gostaria de fazer uma breve síntese da fala da professora, colocando algumas questões até para provocar esse debate com base na fala da professora, que veio, né, provocar essas questões aí para a gente nessa noite. Inicialmente, então, eu gostaria de colocar, e eu conversava com Márcia antes da gente fazer esse planejamento dessa live, e a gente discutia metodologia ou tecnologia, né? Porque esse aspecto é importante para a gente desmistificar a ideia de que a tecnologia por si só e sem o protagonismo dos docentes e discentes, ela vai provocar as mudanças que a gente deseja. Então, isso é uma questão para refletir e aprofundar. A outra questão, e que o pessoal ia colocando aí no chat, e que é interessante de ver, e Márcia colocou de forma muito pertinente, a gente educa com ou sem tecnologia, mas nesse momento, especificamente, particularmente com as tecnologias, para a cidadania, né, para o protagonismo dos sujeitos, né, no seu contexto social, para a transformação, né, para uma sociedade mais justa. Então, a questão também é, para além do uso das tecnologias, a gente tem que pensar qual é a finalidade última da educação que fazemos, para que fazemos, para quem fazemos e para que sociedade. Né? Que sociedade queremos? Essa é a questão de fundo central. E a tecnologia vem trazendo mais elementos e potencializando as nossas capacidades para ajudar e facilitar as aprendizagens, o ensino e a aprendizagem, mas sempre pensando que a nossa finalidade última é formar para a cidadania. Não é? Evidentemente que as metodologias ativas que a professora traz, elas vão permitir, elas vão mediar esse processo a partir das informações, dos conteúdos, elas vão mediar e possibilitar a construção do conhecimento, né, com a intervenção, a mediação do professor. E aí, quando Márcia coloca e já provoca, né, a questão dos projetos, da pedagogia do projeto, da resolução de problemas, do peer Stewton, e outras metodologias, a sala de aula invertida, né, você vê que mudam os paradigmas, ou melhor, muda o paradigma. Sai da figura do professor, centralizada na oralidade do professor e na autoridade dele, e o protagonismo passa a ser centrado no aluno. Né? Por isso que metodologias ativas, John Dewey e a Escola Nova já protagonizavam essas mudanças. Né? Olha, no 1920, 1900... Antes de 1920 ainda, Rosa. Isso. Né? E aí, quer dizer, um século, né? Mais de um século. E hoje a gente continua falando. E eu estou falando isso para dizer que são mudanças culturais.
e, portanto, elas mudam muito lentamente, embora o mundo e as tecnologias mudem numa velocidade e volume de informação na sociedade atual. Muda com, assim, vertiginosamente as mudanças dos modos de fazer das pessoas, das formas de se relacionar e de conviver, etc. Elas mudam num ritmo menor, mais lento, menor não, mais lento, né? De modo que é um trabalho contínuo, diário, né? Para a gente poder, vamos dizer assim, criar uma cultura, de fato, de apropriação crítica dessas tecnologias e de fazer o melhor uso possível delas a serviço da educação que queremos, né? Então, essas tecnologias, elas precisam estar aliadas a questões desafiadoras, que dialoguem com o contexto e as práticas e as experiências dos estudantes, porque elas precisam ser de interesse dos estudantes para construir conhecimentos e aprendizagens significativas, né? Que perpassem o espaço e o tempo da escola, né? E também a gente não pode esquecer que essas mudanças não vêm apenas com as tecnologias, é a formação do professor, é um aspecto, e as condições necessárias para a implementação dessas tecnologias, dessas metodologias em sala de aula, elas precisam estar sendo objeto frequente da nossa preocupação, né? Para que a gente possa ter um professor lá na sala de aula, seja no ensino híbrido, na educação à distância ou no ensino presencial, professor preparado para lidar com essas tecnologias, para operacionalizar e para fazer o melhor uso delas e conseguir o melhor, né, dos seus estudantes dessa formação. Bem, dito isso, né, eu coloquei aqui uma primeira questão que foi de Edilson, e ele pergunta para a professora Márcia, e em seguida eu faço a leitura dessa, e em seguida eu dou uma olhadinha lá no chat do YouTube e levanto outras questões, tá certo? Enquanto a professora vai aqui fazendo as considerações dela. Então, Edilson diz assim, professora Márcia, quais são as maiores dificuldades que os docentes do ensino básico até o superior enfrentam na utilização das TICs em sala de aula? Edilson, né? Edilson, é muito pertinente a sua colocação, porque é exatamente isso que Rosa colocou nesse momento, né? Existe um hiato aí nessa formação dos professores, né? Por exemplo, agora, no que estamos vivendo atualmente, né? Nesse momento de pandemia, os professores do ensino presencial não estavam preparados para isso, para o uso dessas tecnologias, né? E muitos de nós, professores que trabalhamos em EAD, e Rosa sabe disso, também não estávamos preparados, né? Nós, por exemplo, nós estávamos confortavelmente em nossos ambientes virtuais, não é, Rosa? Nos nossos ambientes virtuais das nossas instituições, e ali ficávamos, né, e confortavelmente. E, de repente, nós tivemos que mudar para um outro tipo de ambiente, como esse, por exemplo, que nós estamos fazendo essa live hoje, para o Instagram, né? E para outros tantos aplicativos. Então, a dificuldade disso está nessa utilização eficaz dessas tecnologias, né? Quando eu e Rosa estávamos planejando essa live, eu falei com ela sobre, não sei se vocês já viram, um vídeo no YouTube chama Tecnologia versus Metodologia, de uma professora de ensino fundamental que está lá ensinando a tabuada 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Não sei se vocês já viram. E aí entra o diretor falando que a Secretaria de Educação vai reformular tudo, as novas tecnologias, e que vai botar computador e tal. Aí passa para um outro momento em que a professora está lá com computador, com data show, projetor, com uma tela que sai, enfim, uma tela toda, uma lousa toda high-tech,
E aí, quando ela começa a aula, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. Ou seja, a mesma metodologia, a mesma didática. Então, tem que começar por aí, sabe, Edilson? Essa modificação desse paradigma, como eu disse, dessa postura. Tecnologia de informação e comunicação não é fim, é meio, é recurso. Mas esse recurso deve ser ensinado ao professor, desde a educação infantil até a pós-graduação, deve ser ensinado ao professor a saber lidar com ele. Certo? Então, o que falta é formação. Né? Então, os professores, na rede pública, existe muita formação boa, muita. É ofertada, e, pasmem, é ofertado mais do que na iniciativa privada. O que eu vejo, não sei se Rosa vai concordar, nesse momento agora, os professores do ensino público têm mais habilidade, né, do que os professores da iniciativa privada, porque tiveram mais capacitações, mais formação antes, né? A Secretaria de Educação proporciona essa condição, né? Então, mas estamos ainda muito aquém do que precisamos. Precisamos de mais formação, precisamos de uma modificação no currículo da formação inicial. Não sei se eu respondi sua pergunta. Márcia, então a gente tem uma questão aqui que eu estou selecionando algumas questões que estão surgindo que não são necessariamente perguntas, mas são questões a partir da reflexão das pessoas aí no grupo. Então, eles têm inicialmente tocado em questões que são cruciais, né, no processo. Por exemplo, deixa eu só me perder aqui, só um minuto, por favor. A questão da interação, né? Alguns têm falado no grupo, no chat, que mesmo em atividades à distância, a dificuldade de manter o grupo interagindo, né? Então, eu gostaria que você comentasse essa questão que é extremamente relevante, né? Especialmente para os cursos à distância. Alguém colocou também aqui a necessidade de repensar a formação dos cursos de licenciatura, especialmente nesse aspecto da introdução de tecnologias, né, para a melhoria desses cursos de licenciatura. A outra questão que também é extremamente importante quando a gente está falando de introdução de tecnologias na educação é a questão da autonomia e autodidatismo, né? É uma questão que preocupa e que as pessoas refletem a respeito porque, de fato, não está dado, né? E são uma construção. E aí você poderia também comentar. Por último, aí eu coloco a pergunta do professor Bento, que coloca assim, falamos muito que a educação vai precisar se adequar à nova realidade, e aproveito a fala de Rosi para perguntar, os cursos de formação docente estão buscando se adequar a esses novos tempos, a essas tecnologias? Por hora é só, eu vou pontuar aqui enquanto você responde. Bem, então são mais ou menos, basicamente, 4 questões, né? Então, vamos lá. Com relação à interação e manter os grupos, né, participativos, interagindo, principalmente no que se refere à educação à distância, eu e Rosa temos, assim, acho que um pensamento em comum, não sei se Rosa pode complementar depois, com a questão do acolhimento. Né? Embora seja à distância, há de se ter acolhimento. O aluno tem que se sentir pertencendo,
né, fazendo parte. E como é que se faz isso? Há de se ter uma formação mais adequada para a questão dos professores formadores e dos tutores à distância. Há de se ter uma preparação de um ambiente virtual de aprendizagem mais intuitivo, mais interativo, né? Onde o aluno possa se sentir mais à vontade. Quantos de nós já fizemos cursos ou de curta duração, ou de extensão, ou de especialização, ou até de graduação, né? E pós-graduação, e que desistiram no meio do caminho porque se sentiram sós, abandonados lá naquele ambiente virtual. Põe uma pergunta lá no fórum, a pergunta é respondida 3, 4 dias depois. Não pode, minha gente. Né? A gente precisa ter essa interatividade, esse cuidado. Né? Mesmo que seja um ensino à distância, e até no ensino presencial também, é importante que o aluno tenha vínculo, estabeleça vínculo afetivo. Se o aluno não se sente confortável, não se sente acolhido, não se sente pertencendo àquele grupo, ele desiste. Pode ser no ensino à distância, pode ser no ensino presencial, aonde for, da educação básica até a pós-graduação, ele desiste. Né? Então, há de se ter esse cuidado. Né? E a pergunta seguinte vem ao encontro disso que eu acabei de dizer. É preciso se repensar nos cursos de licenciatura, para que esses professores, quando saiam da graduação, das licenciaturas, eles já estejam minimamente acostumados a lidar com o ambiente virtual de aprendizagem, com educação à distância, com seus instrumentos, com as suas ferramentas, com as suas tecnologias e suas especificidades. Não, se não couber dentro do currículo, que façam... aí já estou respondendo a do Bento também, que se façam disciplinas eletivas, onde possam constar, né, educação à distância, ferramentas para educação à distância, tecnologias de informação e comunicação e metodologias ativas. Né? Não só fazer isso como eu tenho, né? E a Rosa também tem, especialização em metodologia do ensino à distância, não só como especialização, mas dentro do curso de graduação. Eu acho que aí nós vamos encontrar a questão de mais autonomia e mais protagonismo, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno. Ok. Então, dando continuidade, eu vou fazer uma fala, de certa forma, colocando algumas considerações aqui a respeito desses aspectos que eu pontuei aí nas discussões no chat, que vão também convergir aí para o que a professora Márcia acabou de falar, e em seguida eu coloco mais 2 questões, tá certo? Com relação à interação, autonomia e esse autodidatismo, eu costumo dizer nos cursos de formação que eu faço, nas conversas que eu tenho com os docentes, discentes, nas aulas, etc., que isso não está posto, isso não é natural, isso não é inato, não está a priori. Isso é uma construção. Então, a gente não pensa que coloca um estudante, um professor, à frente de um ambiente virtual de aprendizagem e, por ordem e graça do Espírito Santo, ele vai cair do céu, interagir, ele vai ser autônomo, autodidata.
Não, por isso o papel do professor é fundamental. A forma como ele conduz, como ele encaminha e como direciona a dinâmica dessa sala de aula virtual. Porque essas coisas elas são construídas, elas não são dadas. Então, é um aspecto fundamental. O aluno, eu digo sempre para os professores, porque há uma grande... Essa semana mesmo, acho que ontem ou hoje de manhã, eu estou na formação do curso FIC e o professor disse, Rosa, olha, os alunos não estão aparecendo no chat nem no fórum. Eles são todos maiores de 18 anos, são profissionais, já estão no mercado de trabalho, etc. Quer dizer, muito comum, a gente já vê isso entre os nossos estudantes das licenciaturas, das graduações. Eles entram e se a gente não provocar, se o processo de mediação não for extremamente bem estimulador, estimulante, né? Ele não vai ter esse processo assim, naturalmente de interagir, de pesquisar, de buscar novas... Não, isso é uma construção, um aprendizado que ele faz no processo, né? E que a gente é que tem que propiciar. Agora, isso tem que estar claro para a gente, né? Que nem sempre está. Parece que isso está dado. Quando a pessoa resolve fazer um curso à distância, parece que ele já vem com todas as habilidades necessárias construídas. Isso não é verdade. Primeiro ponto. Em seguida, Bento coloca aqui uma questão que eu acho que tem a ver com a de Edilson também, que eles colocam assim. Primeiro, Bento diz que a gente tem um problema. Os nossos alunos não possuem equipamentos necessários à internet para EAD. Essa é outra questão crucial. E, às vezes, nossos professores também, né, Bento? Eu estou vendo nesse trabalho remoto que a gente tem sido intensificado no IFPE, a experiência que eu tenho, e de vez em quando a gente vê colegas, né, professores, servidores, com dificuldades, porque a internet não está funcionando, o computador deu problema, né, ou ele não sabe usar uma ferramenta ou outra, enfim. E aí o Edilson complementa dizendo assim, que a coisa é mais complexa, que na concepção dele, além da capacitação dos professores, né, é preciso dar condição a esses docentes e também aos discentes para que possam realizar aulas com as TICs. As duas questões se complementam, né? Bem, Márcia, é com você. O Bento faz uma colocação, realmente, uma complementa a outra. Além de você ofertar, né, o material, né, o computador, a lousa digital, enfim, uma internet de boa qualidade, né, Dilson, é preciso essa formação. O que nós verificamos também, Bento, é essa questão, essa problemática que nós temos, que é dentro de um país continental, não é? Então, você sabe muito bem, agora aqui, por exemplo, aqui em Pernambuco, né, nós temos alunos, por exemplo, dos polos, né, mais distantes da região metropolitana, que os alunos simplesmente só têm acesso no polo. E o polo fechado, como é que se faz? Né? Tem aluno que mora em comunidades indígenas, né? Quilombolas, ribeirinhas, e que realmente não tem internet. Ou se tem, é de péssima qualidade. Infelizmente, isso é uma coisa que ainda é um desafio que o governo, né, precisa... Já foi pior, né? Já melhorou um pouco, mas ainda se deixa muito a desejar. Aqui mesmo, nas comunidades, né? Aqui de Recife,
de Paulista, de Olinda, de Jaboatão, enfim, ao entorno. Nós temos alunos que não têm esse acesso, né? E isso é uma coisa infelizmente, é um desafio, né? E aí nós temos aí essa nossa alternativa que estamos tendo agora no momento para o ensino presencial e que, infelizmente, não vamos dar conta por causa dessa dificuldade, né, que tem de acesso e de banda larga, enfim, de internet. Isso aí é um problema, realmente. Temos mais algumas questões e eu vou colocar aqui para vocês. Inicialmente, eu não entendi bem, vou tentar aqui colocar a questão de André. E, André, por favor, se eu não conseguir me expressar de acordo com o que você está tentando aqui colocar, por favor, pode reescrever aí a questão. A gente retoma. Mas ele coloca assim, que por que não pensar em laboratório de informática para os professores com materiais específicos à matéria? Se eu estou entendendo, ele está falando de das escolas da educação básica, ensino fundamental e médio, né, possuírem laboratórios, e esses laboratórios, né, as máquinas possuírem softwares específicos para as áreas de conhecimentos, como no caso do GeoGebra, para a matemática, né, o Google Earth para a geografia. Se é isso que eu estou entendendo, Márcia pode falar um pouquinho mais. Eu só gostaria de dizer que a realidade do Brasil e até do estado de Pernambuco, de fato, é grande, né? Então, de modo que não dá para a gente generalizar. Mas eu, particularmente, já trabalhei em escolas na rede municipal do Recife, né? Que a gente possuía, assim, laboratórios de informática em todas as escolas, e esses laboratórios eles eram equipados com softwares que poderiam ser utilizados. No IFPE também, a gente tem alguns laboratórios de informática que auxiliam nas atividades dos professores, tanto da área técnica como da área de formação geral, certo? Com alguns softwares também específicos para cada área. Mas essa é uma necessidade, sim. A outra questão, Márcia, é o Sérgio que coloca, Sérgio Borges, como há de ficar os estágios supervisionados nas escolas diante dessa nova realidade. Como o IFPE pretende driblar essa dificuldade, visto evitar aglomerações? Eu posso adiantar... Eu gostaria que você pudesse responder essa pergunta. Mas eu não posso precisar, porque eu não tenho participado dessas discussões. O Bento, sim, não sei se ele ainda está aqui, acredito que sim, que o IFPE, no grupo de gerenciamento de crise, eles têm discutido essas questões, inclusive sai um documento recente, que foi publicado no página do IFPE, e ainda está uma discussão e um documento orientador para o retorno às aulas, tanto no presencial como à distância. Né? Tudo isso está sendo visto. Em breve, eu acredito que vai haver novidades publicadas aí no site e certamente também discutido com os alunos assim, em momentos como esse. Por fim, eu tenho uma questão aqui, Márcia, da Verlaine Rocha. Ela pergunta se seria possível listar alguns trabalhos científicos que comprovam a efetividade das metodologias ativas. É comum enfrentar a resistência e ouvir. Eu aprendi assim e foi eficiente, por que mudar? Vou fazer só uma breve questão sobre essa fala. Eu trabalhei muito com jovens e adultos. E jovens e adultos têm uma dificuldade assim incrível para mudar as práticas. Né? A gente vem com aquele script todo inovador e eles são extremamente resistentes. Essa sua fala é bem a cara da educação de jovens e adultos. Né? Eles não querem, eles querem a cadeirinha empilhada uma atrás da outra, eles querem as mesmas práticas, a cópia no quadro. Então, assim,
quebrar os paradigmas vigentes também não é fácil, porque é cultural, né? Com essas novas gerações, essas que Márcia colocou aí, da geração Y, são nativos digitais, é outra história, né? Aí a gente tem que correr para poder acompanhar. É verdade. Com as gerações mais antigas, o desafio é maior. Bem, Márcia, fica com você. E eu vou aqui verificando o que é que a gente tem e a gente termina esse bloco de questões e faz um fechamento, ok? Se houver novas questões, a gente coloca uma última. Então, assim, com relação ao questionamento do André, eu posso dizer, vou corroborar com Rosa. Eu não sou da iniciativa pública, né? Eu não sou da escola pública, mas eu já tive a oportunidade de visitar algumas escolas aqui de Recife, com esses laboratórios muito bem feitos, muito bem instalados. O que acontece, André, é que muitas vezes os professores não sabem utilizar ou subutilizam, né? A gente tem no IFPE esses laboratórios que servem que os professores podem utilizar, e o que a gente percebe é que muitas vezes não são utilizados, não, são subutilizados, né? Então, existe essa dificuldade. Já vi também em escolas particulares laboratórios muito bem equipados, não só para os professores, mas para os alunos também, né? Universidades com salas de metodologias ativas, já vi também, né? E trabalho numa que tem, né? Salas específicas para desenvolvimento de metodologias ativas. O Sérgio fala do estágio supervisionado. Na semana passada houve uma discussão, e aí eu acho que depois o FPE vai se posicionar com relação a isso, né? Mas uma das ideias é que se voltasse, fizessem as atividades consideradas mais teóricas, por ensino, continuar em EAD, né? Continuar o trabalho, e utilizar também essa questão da formação do professor na perspectiva de EAD, e aí eles poderem observarem e participarem e fazerem as suas inferências com relação ao estágio através dessas iniciativas, tanto da rede particular quanto da rede pública, né? Dessas aulas, desse ensino remoto, dessas aulas que estão acontecendo através do ensino remoto, mas isso ainda está sendo muito discutido. O Bento, depois, eu acho que, se tiver aí, pode dar uma informação mais precisa, mas é que a discussão ainda está sendo definida, né? E a Gerlane me pede essa, vamos dizer, bibliografia, né? A gente tem alguma coisa do José Moran, né? E agora eu só posso citar alguns autores, né? O José Moran fala sobre isso, a Andréa Filatro também fala sobre isso, né? Ela tem livros sobre design instrucional, educação e tecnologia, né? Enfim, eu acho que, por exemplo, também a gente pode ver na rede social, né, como a tecnologia pode preparar para o futuro, metodologias ativas, né, numa perspectiva de reflexão teórica sobre o processo de ensino-aprendizagem. Enfim, a gente tem várias. Se você procurar nas redes sociais, você vai encontrar vários autores, vários estudiosos a respeito disso, né? Eu falei desses dois,
depois, porque a Andréa Filatro é muito conhecida, né? Ela tem vários livros sobre essa educação e tecnologia, né? E o José Moran também tem uma visão muito interessante sobre o uso das tecnologias e das metodologias na educação. Bem, Márcia? Sim. Posso continuar? Pode. A questão que o pessoal tem colocado aqui agora tem a ver com os estágios, né? E algumas trocas de ideias aqui. A Alexa faz uma consideração a respeito dos educandos do EJA, são as pessoas que estão há muito tempo sem estudar, e tudo isso é muito assustador para eles, verdade, né? A Natália coloca que os professores, né, a questão dos laboratórios de informática são similares, melhor, é similar à questão dos laboratórios de matemática, e o Estado oferece nas escolas, mas os professores não sabem ou não querem utilizar, né? É uma questão aí que você acabou de tocar, né? Marci está bem preocupada com a questão do estágio, pensando como serão as práticas após a pandemia, né? Eu estou colocando para ela que a gente pode propor um outro momento para discutir isso aí com o Bento, professores de estágio, né? E Fabiola. É uma boa questão para discutir, inclusive. É uma boa questão. Bem, também não achei. O Ellison está dizendo que existia um programa Educação Conectada nas escolas da rede pública, porém acredito que foi descontinuado. Bem, com relação a essa questão que eu percebo que está colocada aqui, recursos que estão disponíveis nas escolas e que o professor não usa porque não sabe. Ou, de outro modo, porque, vamos dizer assim, as condições de trabalho dele não permitam que ele planeje ou que ele utilize adequadamente aquilo ali, aquele recurso, e, de repente, ele deixa de usar, né? Por outro lado, também existiam vários programas do governo do Estado, programas do governo federal. Eu me lembro do EPROINFO, foi onde eu fiz, na Prefeitura do Recife, um curso de especialização. E de lá para cá, muitos outros programas, né, que têm a finalidade de introduzir esse professor da área pública, né, no uso das tecnologias, desculpe, no uso das tecnologias, integrando-as nos processos educativos. Mas esses programas, eles são temporais, né? Eles começam, vão bem, formam um grupo, depois acabam. Algumas redes avançam mais, outras nem tanto. Enfim, a gente precisa, não de fato, do lugar onde a gente estiver, seja a Márcia, na rede privada, assessorando, ou professor na educação pública, no município, ou no estado, ou na rede federal, a gente travar e criar os espaços de discussão dessas questões, né? Mas não para ficar só no âmbito da discussão, para a gente sair dessas discussões, tanto com, vamos dizer assim, com novos conhecimentos, né? Novas informações, mas também com encaminhamentos para que a gente possa, de fato, ter mudanças significativas aí nas práticas a partir dessas intervenções. Bem, dito isso, Márcia, e adiantado da hora, já são 8h30, eu vou aqui, então, pedir para que você faça as suas considerações finais. Pode comentar essas últimas questões que eu coloquei e fique à vontade. A gente aproveita para agradecer mais uma vez a sua participação, a sua exposição, né, que nos proporcionou essa noite de reflexões, e agradecer a participação de todos que estiveram aqui conosco. O vídeo vai estar disponibilizado e vocês vão poder acessá-lo em outro momento. Eu vou colocar aqui no link, tá certo? Obrigada.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? É sempre muito gratificante a gente trocar informações, né? Trocar conhecimento e conversar, e eu acho que foi um momento muito pertinente, né? Nós fomos, acho que o IFPE foi, assim, a direção da DEAD foi muito feliz, né, em colocar nesse momento esse tema, né, de relevância nesse momento que nós estamos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu acredito realmente na questão do uso, né, adequado, eficaz das tecnologias de informação, porque elas, como eu já disse na minha fala anteriormente, a educação está voltada, está atrelada às mudanças sociais e às tecnologias, né? A importância do protagonismo desse aluno, e Rosa falou muito bem, isso não ocorre de um dia para o outro, não é? Eu me lembro muito bem das minhas primeiras webs, né, das minhas primeiras videoaulas, tudo a gente vai aprendendo fazendo, né? E aí, com a experiência, como Rosa diz, não cai do céu, né? O aluno não entra na EAD, ou entra no ensino híbrido, ou até no ensino presencial, não entra dentro de sala já com vontade de interagir. Não, hoje eu vou interagir, hoje eu vou participar. Não é assim. Né? Tem que ter motivação interna e motivação externa, né? Acho pertinente também a colocação feita com relação aos estágios, e aí vai uma sugestão que a gente faça, né? Que eu também sou professora de estágio, e a gente faça uma discussão sobre isso, enfim, e me coloco à disposição, agradecendo mais uma vez a direção da DEAD, né, agradecendo minha amiga, professora Rosa Vasconcelos, pela mediação maravilhosa, é sempre muito bom trocar ideias com você. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo encontro. Até logo.